A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos para mais um vídeo? O tema do vídeo hoje é por que Deus não destrói Satanás? Porque foi meu primo aí, irmão em Cristo, que me fez essa pergunta, né? E eu expliquei para ele. E aqui o vídeo vai estar explicando a mesma coisa para esclarecer vocês aí. Por que que Deus não destrói o inimigo, né? Desde que ele trouxe o mal para a terra, né? E eu vou tentar. Só uma coisa que ele falou ali que eu não concordei, mas de resto concordei com tudo. Então vamos lá, sem muitas delongas, né? O vídeo não ficar longo. Aí eu vou pausando e dando a explicação, tá? A minha explicação já tá aqui na cabeça já, mas eu vou embasar com o vídeo desse aqui pra ficar mais claro, né? A rebelião de Satanás é um dos eventos mais intrigantes da narrativa bíblica, como um anjo que outrora habitava no céu, ao lado de Deus, acabou se tornando o maior adversário da criação divina. Este vídeo busca explorar a profundidade dessa história, oferecendo um estudo detalhado sobre a razão pela qual Deus não destruiu Satanás após sua queda. O tema nos leva a reflexões sobre livre-arbítrio, o significado por trás do nome Satanás já é por si só revelador. Ele significa adversário ou inimigo. Mas também, caído essa última interpretação, é especialmente relevante, pois reflete uma condição contínua de decadência espiritual. Satanás é descrito como sendo lançado em um abismo sem fundo, simbolizando sua queda eterna. O orgulho foi o elemento catalisador desse estado. Provérbios 1618 nos alerta que o orgulho precede a destruição, não necessariamente no sentido físico, mas como um colapso espiritual e relacional. Isso nos ensina que... Na verdade aqui já há uma ressalva, porque eu não concordo com ele totalmente, por causa do seguinte: Satanás, ele caiu do poder da glória dele. Ele não deixou de ter poderes, porém ele perdeu sua glória no céu. E outra, o livro de Jó e outro livro, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestade. O que é principados e potestade? Que são poderes, tanto os terrenos, tipo governadores, presidentes, essas coisas aí, né? Ou reis, né? Como poderes celestes e espirituais, entendeu? Que agem na região celestes. Tanto porque tem vários céus, né? Tem quem diga que é 3 céus, né? É o que eu creio também, mas tem outros que dizem que existe mais de 3 céus, existe 7 céus, né? Outros dizem, a gente não vai saber ao certo nunca, né? A Bíblia diz que Paulo foi levado ao 3º céu, né? Em espírito, e viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito dizer, né? Então, que acontece? Diz que no 2º céu habita as hostes espirituais da maldade, ou seja, porque Lúcifer teve acesso ao céu, acesso a Deus, para acusar Jó. Então, né, essa história que Lúcifer habita preso no abismo, isso é mentira, tá? Porque ele vai ser preso ainda no milênio, entendeu? O Lúcifer não foi preso ainda não. Olha pro mundo como tá, entendeu? Muitas pessoas têm essas diferenças no mundo cristão, né? Alguns interpretam de forma, né, diferentes, mas é só olhar para o mundo que você vê que não parece Satanás preso não, né? E não dá, se você ler as escrituras com afinco, não dá respaldo para você falar que hoje Lúcifer, Satanás está preso. Porém, ele tem acesso aos céus, né? Não sei se hoje ainda ele tem. Parece que sim, para acusar os irmãos, né? Que Apocalipse fala que ele acusa os irmãos de noite e de dia, entendeu? Então eu creio que ele possa ter acesso ao céu ainda, né? Mas não posso afirmar com certeza, mas eu creio que sim. Até ele for jogado, que Apocalipse fala que ele vai ser jogado da terra, e eu creio que já foi, né? E ele está descendo com muita fúria, né? E as do habitantes da terra, porque Satanás tem pouco tempo e desceu com muita fúria. A voz, né? Então Satanás, primeiro, que não está preso, que nem ele falou aí. Segundo,
que Deus não destrói Satanás por causa da justiça de Deus. Ele decretou seus atributos e as suas leis morais e espirituais no mundo. Então, se Deus destruir, porque Deus pode destruir assim, ó, o inimigo. Só que se Deus fizer isso, Deus vai estar sendo injusto e indo contra o próprio princípio de justiça que ele plantou no mundo e do seu caráter de justiça, entendeu? Então, Deus não quer. É igual o livre-arbítrio para o ser humano. Se Deus fizesse você adorar ele obrigado como um robô, ele seria um ditador. Então ele estaria contra, estaria sendo injusto e contra os decretos que ele mesmo instituiu no mundo de livre-arbítrio. Então ele estava te forçando a você adorar ele. Então ele te dá o livre-arbítrio. Assim como ele deu o livre-arbítrio para os anjos, ele dá para o ser humano. Porque ele quer ser justo, ele não quer que você adore ele obrigado. É uma coisa que o ser humano vai escolher. Entendeu? Ele convida, ele chama, ele toca. Ele usa do Espírito Santo para poder a pessoa ir para ele. Né? Mas a pessoa é que vai escolher se quer ir ou não. Entendeu? Então, por isso que Deus não destrói Lúcifer agora. E por outro motivo também. Que Deus usa, mesmo que o diabo não saiba, Deus usa Satanás por propósito de Deus. Ou seja, as pessoas no Antigo Testamento, ela costumava, quando estava tudo bem, ela não ia buscar a Deus. Entendeu? Porque tudo estava bem. Então, quando as coisas aconteciam dificultosas, ou algumas coisas ruins, ou maldades no mundo, ela clamava a Deus. Então, Deus usa a maldade do Satanás para transformar em bênção no povo de Deus, porque aí o povo de Deus vai clamar a Deus. O povo de Deus vai ser dependente exclusivamente de Deus. É isso que Deus usa. Então, Deus usa até o diabo para o propósito dele, mesmo que o diabo não saiba. Entendeu? Porque o diabo acha que ele que é mas ele sabe que tem certas coisas que ele tem que pedir autorização de Deus. Ele não pode atacar nenhum dos escolhidos de Deus sem Deus permitir. Como ele fez com Jó. Deus permitiu. Deus permite o diabo agir. Lá eu tô vendo a novela Gênesis de Abraão, tô na fase de Abraão, né? E Abraão abrigou um lá que chama... Como que é mesmo? Esqueci o nome dele. Rei Liel. E esse era Satanás incorporado em um corpo. Então, só que Abraão não sabia que ele era Satanás, né? Então, Abraão ajudou ele, que ele contou uma história lá, que tinha sido morto. Na Bíblia não tem isso, tá, irmãos? Mas é o enredo da novela, tá? Isso aí tá no enredo da novela. Na Bíblia não tem essa parte, tá? Aí o diabo contou lá para Abraão, sem Abraão perceber que ele matou família, ele estava caído lá, morto, e que morreram muitos dos senhores dele, mas ele que tinha matado todo mundo. Mas ele fez de vítima e falou que ele tinha sido atacado, isolaram toda a família, e que ele foi vítima. Aí Abraão teve pena dele, cuidou dele, e ele se filtrou lá no meio. E aí começou a jogar, tentar jogar Abraão contra Deus, contra as promessas de Deus, só que Abraão não caiu nessa, né? E tentou mover as pessoas ali, que Abraão estava guiando, o povo de Abraão, contra Abraão, e para a pessoa deixar de crer em Deus, entendeu? Então você vê que Deus permite que o inimigo fique ali, próximo, para provar a fé do ser humano, entendeu? Então, e ali Abraão estava sendo provado na fé dele. E assim sucedeu com Pedro nos apóstolos lá. Arreta daqui, Satanás. Jesus falou: você só conhece as coisas dos homens, não conhece as coisas de Deus, entendeu? Então, mas Jesus ia, que ele estava ali no meio, entendeu? E mesmo com Jesus presente ali, ele estava ali cercando, só que Jesus expulsava ele, entendeu? Então Deus usa Satanás para os planos dele. José do Egito, o inimigo usou os irmãos para vender José do Egito como escravo, mas Deus transformou o mal que os irmãos fizeram em bem. Então, por dois motivos. Primeiro, que por causa da justiça de Deus, Deus quer ser justo, é a mesma coisa. Por que você prega o evangelho? Porque mesmo que a gente pregue o evangelho, uma pessoa não venha crer, ela não vai poder acusar a Deus de ter sido injusto. Olha, eu não fui avisado, eu não sabia, né? Então você não pode me mandar para o inferno porque o Senhor não me avisou. Não, Deus mandou os profetas, avisou. Então ninguém vai poder falar que Deus foi injusto. Se falar, quem está sendo injusto é a pessoa, porque ela merece lá. Deus não vai mandar ninguém para condenação eterna injustamente, entendeu?
Então, mesmo que a pessoa não crê, ela teve a oportunidade de crer, porque Deus enviou a palavra dele, por meio dos profetas, por meio dos servos do Senhor, pelos escolhidos de Deus, né? Então, Deus é justo. Então, Deus não destrói o diabo para ser justo, e para usar o diabo para o propósito de Deus, entendeu? Porque tudo é um plano de Deus, entendeu? Deus é sábio, irmão, Deus sabe tudo, todas as coisas. Ele já sabia da queda do homem, ele já sabia, tanto é que ele já tinha preparado Jesus lá, o cordeiro foi representação de Jesus que ele matou para cobrir Adão e Eva. Então, né, por isso que o diabo não é destruído, entendeu? Então vamos prosseguir lá. Só a única coisa que está errado aqui, que ele falou que o diabo tá... Quem está preso, irmãos, entenda, quem está preso são alguns anjos caídos, alguns, certo? Não são todos, porque tem outros que estão livres, por aí, que viraram demônio, estão junto com Lúcifer, são os anjos que veio, que ele levou uma terça parte. Quem está preso são os anjos que tomaram forma humana e se deitaram com mulheres e cometeram torpeza, abominação. Esses foram presos, entendeu? E alguns anjos que foram presos, Deus vai soltar no final dos tempos, entendeu? Depois eles vão ser exterminados de vez. Exterminado assim, eu digo, lançado no lago do fogo, entendeu? Vamos lá. Enquanto a soberba destrói, a humildade é o verdadeiro caminho para a restauração. Lúcifer, antes de sua queda, era um ser de incomparável beleza e poder entre os anjos, criado para servir e glorificar a Deus. Ele era um exemplo de perfeição, mas a insatisfação começou a envenenar seu coração, apesar de estar em uma posição exaltada. Ele desejava mais. A busca por ser igual ou superior a Deus o levou a semear discórdia no céu. Sua rebelião foi muito mais que uma simples desobediência, foi uma tentativa deliberada de usurpar o trono divino. Esse desejo desenfreado pela adoração transformou o belo Lúcifer em Satanás, o inimigo de Deus e de sua criação. Que Satanás quer dizer adversário, né? Na verdade, Satanás, ele não é diretamente inimigo de Deus, porque, como eu falei, Deus destrói ele em piscar de olho, né? Se quiser. Mas como Deus é justo, Deus dá chance de Satanás fazer a sua balbúrdia, e com isso Deus usa ele para provar a humanidade, para ver de que lado que a humanidade vai ficar. Para alguns vai falar, então Deus é um Deus genocida, Deus é plano maligno isso de Deus. Irmão, cuidado com o que fala, tá? Mas tudo bem, cada um vai blasfemar com o Espírito Santo, mas não tem salvação a blasfêmia, hein? Então, eu confio em Deus, em todo o plano de Deus. Ele sabe o que faz. Graças a Deus sou salvo, por isso confio. Mesmo que eu passe por luta, por privações, por tudo que Deus me prova para passar, para vencer, por meio do Filho dele, Jesus Cristo, e da força do Espírito Santo, eu creio em todo o mover de Deus, na sabedoria dele e na condução de todas as coisas, mesmo que eu não entenda. Então, vamos dar sequência aqui. Acabei de me esquecendo. No céu, foi um evento épico, não era apenas uma luta de forças, mas a personificação da guerra entre luz e trevas. Miguel, o arcanjo, liderava os exércitos de Deus contra Satanás e os anjos rebeldes. O conflito foi feroz, mas as forças divinas prevaleceram. Satanás foi expulso do céu. Juntamente com seus seguidores, esse evento marcou não apenas a queda de Satanás, mas também a confirmação do plano divino sobre as forças do mal. Então, aí tem outro entendimento errado. Tem várias linhas de interpretação, tá, irmãos? Para você ficar claro. Lembrando que o ser humano, ele é salvo pela fé na obra de Cristo na cruz. Mesmo que você tenha linhas diferentes de interpretação dos eventos, você não perde a salvação por isso, tá? Porque o que te dá a salvação é a fé na obra de Cristo. Nem todos vão ter conhecimento plano das escatologias, que é coisas do tempo do fim que Deus revela para o seu servo. É aqueles que estudam com afinco, que tem tempo de estudar. Não é porque você não tem conhecimento de muitas coisas escatológicas que você vai perder a salvação. Não é isso aí, eu não creio não, tá? Porque muitos não têm, mas é irmão genuíno, é irmão que ama o outro irmão, é o irmão que faz caridade pro outro,
que está sempre auxiliando o outro irmão, que tem o amor de Cristo, tem amor pelo seu próximo, entendeu? Que crê na morte e ressurreição de Cristo, que crê na palavra da verdade, só não tem tanto conhecimento assim, certo? Sobre coisas escatológicas. Então eu não acho que vai perder a salvação por... É lógico que a Bíblia manda estudar, para você não ser enganado, né, irmãos? Mas aí Deus sabe de todas as coisas, né? Não cabe a mim julgar isso aí. Então, isso aqui é para conhecimento. Por exemplo, ele fala que Lúcifer foi expulso do céu, mas tanto no livro de Jó, como na carta de Paulo aos Coríntios, acho que é Coríntios, né? Que Paulo fala que nossa luta não é contra a carne, eu sei, contra principados e potestades na região celeste. Isso daí já é Novo Testamento. E ele está falando que o Satanás está na região celeste, no segundo céu. Então como o Satanás foi expulso do céu? Satanás vai ser expulso do céu no final dos tempos. Entendeu ainda? Que pode até ser agora, que ele já foi expulso e já está aqui na terra, né? No nosso tempo aqui. Mas naquela época de Cristo, ele não tinha sido expulso do céu ainda. Ele perdeu sua posição de querubim da guarda, ele perdeu a sua glória. Entendeu? É isso que fala quando Lúcifer caiu. Lá em Isaías fala, como caísse filho da alva, qualquer estrela da manhã. Você era coberto de safira, de pérolas, de rubis e tudo, né? Aí você vai desceu. Quando fala que ele caiu do seu poder, caiu em desgraça, caiu em pecado, caiu na transgressão, entendeu? Não quer dizer que ele caiu do céu. Ele vai ser lançado, como Miguel vai lutar contra ele, no final dos tempos. Aí ele vai perseguir a mulher que deu a luz ao filho. Ali a mulher em Apocalipse é a igreja. Porque tem a mulher Maria, que foi perseguida pelos romanos. O dragão incentivou os romanos a perseguir Maria, para o menino Jesus não nascer, mas ele nasceu. E depois o Herodes mandou matar as crianças pequenas para que Jesus não profetizasse, não fizesse seu ministério aqui na terra. Entendeu? Mas a luta contra o diabo vai ser no final dos tempos. Miguel vai vir para defender Israel. E aí, com asas de águia, a mulher vai voar para o deserto, que simboliza Israel. Entendeu? É isso. Aí os outros estão interpretando de forma errada, falando que a guerra, Satanás já foi expulso do céu, já foi caído lá em Gênesis. Não foi. Ele caiu do poder dele, da glória, em transgressão. Ele não caiu, ainda não foi expulso do céu. Porque tanto em Jó, como na carta de Paulo, fala que ele tem acesso aos céus. Filho de Satanás para a terra e estabeleceu um cenário para uma batalha espiritual que perdura até hoje. Uma questão que muitas vezes surge é porque Deus não destruiu Satanás imediatamente após sua rebelião. A resposta está enraizada na natureza espiritual dos seres criados por Deus. Satanás, como os anjos, é um ser espiritual, diferentemente dos seres humanos, cuja existência é limitada pela fisicalidade. Os seres espirituais não podem ser simplesmente. A Bíblia nos ensina que tudo que Deus cria tem um propósito, mesmo quando se desvia de sua vontade original. Satanás, mesmo em sua rebelião, ainda é parte do plano soberano de Deus para o universo. Só que outra coisa que eu não concordo com ele aí, irmãos. Por isso que a gente tem que se ater na Bíblia, tá? Eu tô usando o vídeo desse irmão embasando meu com ele para explicar o que tá certo e o que não tá. E dar entendimento, porque algumas pessoas perguntam porque Deus não acaba com Satanás logo, não acabou naquela época. Tudo o que ele falou aí tá certo nessa parte. Tudo que Deus cria tem um propósito, mesmo que a pessoa se desvie por um tempo ali, ou o próprio Satanás se desvie de uma vez por toda, mas Deus usa para o propósito dele, entendeu? Porque Deus é soberano, ele é sábio, entendeu? Então a nossa sabedoria é limitada. Mesmo que você tenha o Espírito Santo de Deus, ainda você não tem a plenitude da sabedoria de Deus, entendeu? Então Deus sabe de todas as coisas, ele sabe o porquê das coisas, porque ele não destrói Lúcifer agora, ele vai ser destruído, né? Lúcifer, eu não gosto nem desse nome Lúcifer, eu gosto de Satanás, de diabo, porque Lúcifer veio dos negócios do romano lá, né? Isso aí foi do São Lúcifer, né?
é anjo de luz. Aí puseram o nome de Lúcifer, né, que simboliza anjo de luz, mas isso aí quem criou foi os católicos, que criaram um monte de coisa aí, que heresias, que convenceram os seres humanos até hoje, negócio de trindade, negócio de três deus, né, não que a ação do Espírito Santo, ela existe, e ele é Deus, o Espírito Santo, mas eles inventaram um monte de coisa de heresia aí, que convenceram a pessoa, colocou na mente da pessoa, para você tirar isso agora da mente da pessoa, e quando você fala contrário a isso, você mesmo provando na Bíblia que não tem, a pessoa fica brava. Ela fala que você é anticristo, que você é herege, que você... Não, você está falando conforme o que está na Bíblia, não conforme o que o homem criou, que a religião criou. Deus não criou religião nenhuma, rapaz. Só a religião só teve até o Antigo Testamento. Dali pra cá não tem religião. Entendeu? Era uma adoração na carne ali. Né? A adoração espírito e verdade veio depois de Cristo. Entendeu? Ali era só momentâneo. Era só figura. Entendeu? Para verdadeira adoração. Entendeu? Mas as pessoas não entendem a transição da lei para a graça. Não adianta, né? O religioso é assim mesmo. Vamos lá. Isaías e Ezequiel fornecem insights importantes sobre a queda de Satanás. Isaías descreve sua arrogância ao declarar: subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Essa ambição desmedida levou a sua expulsão. Não, mas essa queda não foi a expulsão do céu. Essa queda aí foi que ele caiu da glória dele, caiu da soberania dele, do querubim ungido. Só que ele ainda tem poder, entendeu? Mas ele pode agir no mundo ainda como age. E ele não caiu, ele tem acesso ao céu, ao segundo céu, e tem acesso para acusar os santos de Deus. Está em Apocalipse isso daí. Esse daí está interpretando isso aí errado, entendeu? Não caiu no sentido de jogado para a terra. Porque por muito tempo, mesmo que o espírito do diabo está na terra... ele fica perambulando, porque ele mesmo falou em Jó. Gente, preste atenção nas escrituras, ó. O que Jó falou? Satanás chegou junto com os filhos de Deus, com os outros anjos. Aí chegou porque ele perdeu o posto de filho de Deus, porque os anjos eram chamados filhos de Deus, e alguns são os que não caíram. Os que caíram não são mais filhos de Deus, viraram demônios. Aí Deus pergunta a Satanás: de onde viesse? De perambular pela terra. Então o que quer dizer? Ele tem acesso, ele anda do céu à terra. Entendeu? Igual quando eu falo que a gente, quando tiver corpo glorificado, a gente vai herdar a terra, mas vai ficar entre o céu e a terra. Porque o Jacó falou: vi a escada e os anjos de Deus subindo e descendo. Entendeu? Então a Bíblia diz que quando a gente tiver corpo glorificado, seremos como os anjos. E não dará em casamento, nem se casará. Entendeu? Então é outro corpo, é diferente dessa matéria aqui. Então, ali ele está interpretando errado. O Lúcifer não caiu do céu ali, ele caiu da posição dele. Ezequiel complementa a narrativa ao descrever como Satanás foi criado. Porque Isaías não falou que ele caiu do céu, ele falou que como caíste, ó filho da alva, estrela da manhã, voz que fosse cheio de púrpura, era belo em seus caminhos, né? Caiu porque ele caiu em transgressão, ele saiu fora da presença do Senhor, entendeu? Até que o pecado foi encontrado nele, ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e beleza, mas sua violência e orgulho causaram sua ruína. Esses textos revelam não apenas a justiça divina, mas também a tragédia de um ser que escolheu se afastar da luz. Mesmo após sua queda, Satanás continua a desempenhar um papel ativo como acusador e tentador no livro de Zacarias. Ele aparece como acusador de Josué diante de Deus no Novo Testamento. Ele tenta Jesus no deserto, oferecendo riquezas e poder em troca de adoração. Esses eventos mostram sua natureza enganosa e sua tentativa constante de desviar a humanidade do plano divino. Contudo, Jesus resistiu às suas tentações, mostrando que a fidelidade a Deus é mais forte que qualquer artimanha do inimigo. Deus concedeu livre-arbítrio a todas as suas criaturas, incluindo os anjos. Essa liberdade é essencial para a compreensão do amor genuíno
Se Deus tivesse eliminado Satanás imediatamente, teria negado a essência dessa liberdade. O livre-arbítrio implica a capacidade de fazer escolhas e enfrentar as consequências delas ao permitir que Satanás existisse. Deus demonstra a profundidade de sua sabedoria e justiça, permitindo que as criaturas escolham seus caminhos, mesmo que esses caminhos se desviem da vontade divina. Satanás continua a atuar como um teste para a humanidade. Sua presença nos desafia a fortalecer nossa fé e nos manter vigilantes. Ele representa o mal absoluto. E fortalece a nossa fé e ainda te dá perseverança para você não desistir do caminho do Senhor. Por isso que Deus usa ele para os planos de Deus, entendeu? Porque se Deus te fizesse tudo perfeito aqui na terra, que Deus vai fazer um novo céus e nova terra, o ser humano com o pecado, ele não ia buscar Deus, porque o corpo dele está cheio de pecado, contaminado. Então, ele ia buscar, como está acontecendo hoje, os prazeres do mundo. Só que aí, o que acontece? Como tem Satanás e tem Deus, aí tem a guerra espiritual, vai ter aqueles que vão buscar a Deus e outros que vão buscar o caminho do inimigo, que é o caminho do mundo. Por isso que Deus usa o próprio diabo para o propósito dele, para provar a humanidade. De que lado a humanidade vai querer ficar. Porque Deus dá o livre-arbítrio, ele não pode forçar ninguém. Só que se você ir para o caminho do diabo, você vai arcar com as consequências. Igual quando se você vai para o caminho de Deus, você vai ter consequências boas. Você vai... aquele ditado lá, você colhe o que você planta. Você... como que tem um outro ditado lá, a lei do retorno, quer dizer, tanto você colhe os frutos bons quanto os maus, depende da sua escolha e das consequências das suas escolhas, é você que escolhe o seu caminho, entendeu? Deus põe, ele, na sua palavra, ele orienta qual é o caminho do bom, o caminho do bem e o caminho do mal. Aí é você que vai decidir seguir, se você quer andar pelo caminho que Deus está te guiando, que é o caminho das coisas excelentes, mediante a sua palavra, ou o caminho do mal que ele está dizendo na palavra dele também, mas ele está dizendo que é o mal, para você não andar nele. Mas aí a escolha Deus dá para você, é você que decide, entendeu? Mas por isso que muitos, Jesus fala que muitos vão ser salvos e outros vão ser condenados. Porque quem não é Deus que condena ninguém, é a pessoa que se autocondena por causa da escolha dela. Ela amou tanto o mundo e os prazeres mundanos que ela escolheu, é uma escolha. Ela decidiu não crer em Jesus, não crer em Deus, não crer que tem condenação eterna, não crer que tem salvação das almas, morreu, acabou e todas essas conversas aí, entendeu? É uma opção, é uma escolha da pessoa, entendeu? Só que é interessante. Até o ateu, quando a água bate no joelho, que ele fala que não acredita em Deus, ele pede socorro a Deus. Ai, meu Deus, me ajude, né? As pessoas botam o nome de Deus em profanidade, tá? E depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que a pessoa também fala assim, ó. Tem pessoas, irmãos, que falam assim, vai roubar, vai fazer coisas erradas e fala assim, que Deus me ajude. Deus é conosco. Eu já vi muita gente fazer isso, tá? Que Deus desse século. Só se for o príncipe desse mundo. Porque Deus não aprova roubo, Deus não aprova você fazer injustiça, Deus não aprova você trair, mentir. Ela vai fazer todos esses frutos do pecado e ainda fala assim, Deus é comigo, Deus. Aí põe o nome de Deus na boca. E o Deus que ela está servindo não é o Deus do céu, é o Deus desse século. Ela pode até falar que serve o Deus do céu, mas é mentira. Porque se você souber fazer como diz a carta de João, provar os espíritos para ver que nem todos que falam de Deus vêm de Deus, você mata essa pessoa de Deus ou não. Você descobre ali. E você não vai falar para a pessoa, porque você vai ficar debatendo e a pessoa vai teimar. Eu sou de Deus, sim, quem é você para falar que eu não sou de Deus? A obra dela prova, não precisa nela falar. É só você olhar as obras que você vê. Anda em justiça, mente, trai, engana, inveja, só vive com essas práticas. Não estou falando de um erro ou de outro. Aí você vai falar que a pessoa dessa é de Deus? Na onde Deus ensina essas coisas? Pra você fazer essas coisas? Vem com essa pra cima de mim, rapaz. Oxi. De demonstrar nossa fidelidade a Deus. Cada tentação e dificuldade... Aí a pessoa, quando você fala assim, aí a pessoa fala, irmão, não julgueis para não ser julgado. Aí ela usa a palavra, é o diabo. O diabo foi a mesma coisa na tentação do deserto com Jesus.
E ele usou a mesma palavra, que o diabo conhece a palavra. Aí ele tira do contexto e fala assim, se você é filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito nos Salmos que se você se atirar daqui, os anjos, Deus vai enviar os anjos para te não deixar tropeçar em pedra alguma, não deixar você cair. Aí ele falou, não tentará o seu teu Deus, né? Se você me adorar, prestar culto ao só o Deus Criador, só a Deus Jeová, a único exclusivo Deus, só a ele prestei culto, né? Transforma essa pedra em pão, né? Entendeu? O diabo usou a própria palavra, e o servo do diabo vai usar a própria Bíblia, como os ateus estudam a Bíblia aí, só para destruir os ensinos dela, falar, isso é fantasia, isso é o que, só para levar o engano para as pessoas, entendeu? Mas Deus permite tudo isso, só que cabe a você, se você se entregou para Jesus, você estudar a palavra para você não ser enganado. Aí é uma coisa sua, é uma escolha sua. A pessoa, os outros irmãos podem te incentivar, te falar, estuda a Bíblia, irmãos, estuda a Bíblia, irmã, vai se alimentar, você vai ser enganado, mas a escolha sempre vai ser da pessoa, você não pode obrigar, entendeu? Então, aí quando você fala do erro da pessoa, a pessoa já pega esse viés. Não julgueis para não ser julgado. Você está me julgando. E isso daí ela sabe que é errado, mas ela faz isso para não admitir o erro dela e para jogar uma culpa que é dela para os outros. Aí fala, apontando meu erro, julgador, quem é ele para me julgar? Ele é pecador igual eu? Lógico, você não está julgando, você só está tentando ajudar a pessoa a reconhecer o seu erro para ela se consertar, para ela ser salva. Mas ela não reconhece, ela não é grata. Então ela vai usar essa viés. Você tá me julgando? Ela vai usar igual o diabo fez, usar da palavra para poder. Mas aí você tem que largar na mão de Deus e não deixa aquele irmão ou irmã lá. Ora por ela só e larga lá. Deixa lá que Deus resolva. Entendeu? Porque você já fez sua parte. Ela já não quer, ainda vai jogar a culpa para cima de você, vai falar que é você que é o julgador, entendeu? Que você tá fazendo o papel do diabo. Você faz o papel do diabo quando você julga a pessoa, que as pessoas tendem a não entender o que é repreensão e o que é condenação. A pessoa mistura muito isso. Repreensão, o Senhor repreende a quem o ama. Ele usa até pessoas, ou ele direto repreende, ou a circunstância para repreender você de um erro que você cometeu, certo? Aí repreensão não tem nada a ver com julgamento. Julgamento é uma coisa, repreensão é outra. Deus repreende o filho que ama. Entendeu? Tem que saber separar. Chamada de atenção é uma coisa, não é julgamento. Certo? Você não chama a atenção do seu filho como faz uma arte, então você está julgando seu filho. Então você vai ser condenado, porque você está julgando seu filho. Tá vendo só como que é o discernimento espiritual? Então as pessoas usam esse viés com malandragem. Entendeu? Para não admitir os seus próprios erros. Não é que a gente está apontando o erro do outro. Jesus mesmo falou, tirar a trave do seu olho para tirar o cisco do olho do irmão. A minha trave eu já tirei. Eu não falo dos erros dos outros para julgar ou para falar, você está perdido. Não, irmão, você está errando aqui, se conserte, volte para Deus, né? Você fala com mansidão, volta onde ela está errando, mas não para julgar. Entendeu? Agora, se a pessoa não quer, ela vai usar essa viés. Mesmo que você fale com mansidão, você está me julgando. Então você larga lá, deixa lá ela se estrepar sozinha. Aí quem sabe com isso ela aprende e se converte de verdade, entendeu? É uma chance de crescer espiritualmente e reafirmar nosso compromisso com os princípios divinos. A resistência às suas investidas nos molda e nos prepara para um relacionamento mais profundo com Deus. A influência de Satanás também é evidente em eventos cruciais. Isso ninguém entende. Deus usa o próprio diabo para você buscar mais a Deus, porque quando o diabo te atacar, você vai ficar atemorizado e o único caminho vai ser buscar a Deus, entendeu? Tem gente que mesmo assim não busca, é lógico que tem, mas aqueles que são de Deus vai te chamar para perto dele. Só que muitos também só buscam na dificuldade. Quando Deus está abençoando, livra do diabo, aí a pessoa volta de novo aí para as práticas pecaminosas, entendeu? Então ela é um tipo de crente interesseiro. Não tem o louvor. Eu adoro a Deus pelo caráter, porque ele não pelo que ele faz.
E aí Deus, quando você canta isso, Deus vai te pôr a prova, é mesmo? Então vamos ver se você me adora mesmo. Eu não vou mais fazer bem, derramar bênção na sua vida. Vamos ver se você não vai me amaldiçoar, igual fez com o Jó. Aí é onde que a maioria cai e amaldiçoa a Deus e fala, não creio mais Deus, ou se apostata, não amaldiçoa a Deus, mas apostata da fé desiste, falando, isso não é pra mim, não quero, vou voltar pro mundo e acabou. Entendeu? Então quer dizer que a fé não foi enraizada na pessoa. Entendeu? Isso aqui de novo não é o julgamento, porque eu sei que tem os sinceros, genuínos, milhares de genuínos por aí, entendeu? Eu tô falando desses aí, que não, né? Da história bíblica, como a traição de Judas Iscariote ao ceder à tentação, Judas facilitou a crucificação de Jesus. No entanto, mesmo nesse ato maligno, o plano de Deus prevaleceu. Exato, porque Judas, o que aconteceu? Olha como Deus usou o mal. Judas traiu Jesus. Judas, é lógico que ele foi perdido, né, irmãos? Que Jesus, o próprio Jesus falou, eu não perdi nenhum que me desse, a não ser o filho da perdição, que ele se referia não só ao diabo, ele se referiu ali a Judas, tá? Muitos inventam, leem alguns livros apócrifos, que eu já orientei, que tem livros que não são totalmente apócrifos, que estão de acordo com o cano bíblico oficial, mas outros são apócrifos. O que é apócrifos? É livros que não está de acordo com a Bíblia, entendeu? Então aí as pessoas não sabem distinguir quais os apócrifos que não é apócrifos, que for a Igreja Católica que falou que é apócrifos, aí vai para os livros apócrifos que é realmente apócrifo, aí ela não entende. Aí fala que Judas foi salvo, que Judas tinha combinado com Jesus, tudo aquele esquema de trair Jesus, isso é uma heresia, irmãos. Na Bíblia não diz nada disso, no nosso cano bíblico. Isso é uma heresia, tá? Cuidado com o que você tá buscando aí, tá? Porque se fosse assim, Jesus não tinha falado com o filho da perdição. O que aconteceu ali é que Deus usou a traição de Judas para cumprir o plano que Jesus tinha que ser crucificado mesmo. Entendeu? Se não fosse Judas, tinha que ser qualquer outro, mas ia se cumprir as profecias sobre Jesus. Entendeu? Que Deus já tinha decretado. Entendeu? Então, até as pessoas que escolhem o mal, Deus usa para fazer o bem para os escolhidos dele. Então, porque Deus é sábio, irmão. É sábio demais, não tem como. Mas a essas pessoas que praticam o mal e não se convertem, às vezes Deus usa a pessoa má para elas mesmas se converterem. Só que tem muitos que não vão se converter. Aí é essas que vão se perder, entendeu? Aquelas que não se convertem das suas maldades. Agora, depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso daí também. É igual acontece com a gente. Tem gente que finge que é seu amigo e te faz papel de Judas. Vai lá e te dá uma punhalada pelas costas. Você auxilia a pessoa te dá uma punhalada pelas costas. Aí quer falar que é de Deus ainda. Olha aí. De Jesus trouxeram salvação à humanidade. Aí você fica isso nos lembra caguetando dos outros, cometendo injustiça, caluniando os outros, inventando mentira dos outros e fala, eu sou de Deus. Que Deus? Deus desse século. Só se for, porque Deus do céu não manda você mentir. Não manda. Já teve momentos na Bíblia que Deus suportou a mentira porque era por uma causa nobre. Entendeu? A Raabe, prostituta Raabe, mentiu. Para os espias, para ajudar os espias. Mas ali foi uma causa nobre, foi uma exceção que Deus fez. Entendeu? Não para você viver na mentira. Deus não ensina ninguém a mentir. Deus não ensina ninguém a praticar injustiça. Deus não ensina a você caluniar ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus condena esses atos. Entendeu? Então como você vai fazer esses atos e falar que eu sou de Deus? Só se for o Deus, o príncipe desse mundo aqui. Porque o de Deus, o da Bíblia não é. Pode transformar até mesmo as ações mais perversas em instrumentos de sua glória e propósito redentor. A narrativa de Satanás é um lembrete constante do impacto do orgulho, da importância do livre-arbítrio e da soberania de Deus. Ao entender por que Deus não destruiu Satanás, vemos um exemplo profundo de justiça divina, misericórdia e propósito eterno. Que essa reflexão nos inspire a buscar a humildade, a fidelidade e a confiança no plano soberano de Deus assim seja, para nossas vidas. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas.
Vamos juntos espalhar eu não vou dar o like porque bíblico, teve muitos acertos e muitos erros nesse vídeo aqui. Deus te abençoe. Like é quando tá tudo de acordo com a palavra, né, irmãos? Então esse vídeo eu não vou dar like não, porque teve alguns erros ali, né? E eu não posso dizer amém para alguns erros, né? Eu digo amém porque tá de acordo com a palavra. Teve muita coisa de acordo, mas ele teve algumas interpretações errôneas dele ali, que não tá de acordo com a palavra não. E eu já orientei onde estava o erro, tá? Então é isso, compartilha o vídeo, deixa o like para dar o sininho de todas. Até o próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Eu agradeço a todos que acompanham meu vídeo. Sempre eu tenho gratidão por Deus e por vocês que acompanham os vídeos, tá bom? Que Deus dê sabedoria espiritual, elucide a mente de todos e abençoe a vida de todos, tá? Não fique chateado comigo quando eu falo certas coisas aqui ou eu critico alguns erros. Se eu critico alguma doutrina errada de algum líder de alguém aí, de alguma denominação, eu não estou atacando a pessoa em si, eu estou atacando os enganos, tá? E eu não vou parar de fazer isso não, irmãos, tá? Quem me acompanha o canal já conhece, então já sabe disso. Agora os novos que estão chegando aí, eu agradeço do mesmo jeito, tá? Bem-vindos. Que Deus abençoe todos vocês, elucide a mente espiritual de vocês e dê conhecimento para vocês entenderem o que eu falo. Jesus falou para o discípulo, vós não entender agora, mas lá na frente entendeis. Mesma coisa eu repito as palavras de Jesus, entendeu? Agora, tem uns que não vão entender de jeito nenhum, né? E aí quiser ficar com ódio no coração, falar que eu sou herege, me pôr nome aí, né? Porque os verdadeiros hereges, os verdadeiros anticristos estão passeando por aí, né? Mas para essas pessoas religiosas, quando a pessoa é muito religiosa, ela vai falar que os anticristos são os que falam de acordo com a palavra de Deus. O próprio religioso fariseu falou que Jesus expulsava demônios por meio de Beelzebul, por meio do próprio demônio. Então, quer dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, né? Quem dirá nós, o seguidor de Jesus, se odiaram a Jesus ou odiar a nós? O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram Jesus ou perseguir a nós, então o servo não é maior que o seu senhor. Então tudo é para a glória do nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Fui.